tempo agora consigo mesmo, consigo mesma. E que você, pensando, você com os seus pensamentos, respondesse a seguinte pergunta para você: que nota você daria para a sua infância, para essa fase até os seus 18 anos? Que nota você daria para essa fase da sua vida? Pense um pouquinho, se for o caso, para você não se distrair, feche seus olhos, tenha um tempo aí pensando. Eu já chamo vocês aqui. Que nota você daria para esse tempo da tua existência, até os seus 18 anos? Ok? Uma outra pergunta. Guarde essa nota no teu coração. A nota de 0 a 10, você deu uma nota para a sua infância. Se você conseguisse e pudesse voltar atrás, o que é que você faria de diferente? Pense aí novamente. Até os seus 18 anos, o que é que você faria de diferente? Você consigo mesmo ou consigo mesma, só você e teu pensamento aí. Um tempinho para você pensar. O que é que você faria de diferente? Você que está conosco online também pode responder, tá bom? E a gente interage aí com você sobre isso. A última pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa com relação ao teu nome, o que é que você mudaria? Você mudaria o teu nome completo? Nome, prenome, sobrenome? Você mudaria só o teu nome? O que é que você mudaria? Pensa novamente em você e você mesmo, você mesmo. Ok? Vamos pensar um pouquinho. Se na tua avaliação, na tua nota de 0 a 10, você deu menos que 3, a minha orientação é que você procure compartilhar com alguém. Procure uma ajuda sobre isso. Procure falar sobre isso. Se você deu uma nota entre 4 e 6, cuidado. Pode ser que você tenha algumas coisas, algumas ações, algo no teu coração ou na tua existência que esteja ainda influenciando na tua vida agora. Se você deu uma nota de 7 a 10,
Não, o parabéns vem, ok? Mas eu faria uma pergunta. Se você fez, se a nota que você dá para você de 7 a 10, a minha pergunta seria a seguinte: você faria com seus filhos, porque até os 18 anos, né? Você faria com os seus filhos a mesma coisa que fizeram com você quando você tinha até os 18 anos? Você teria a mesma estrutura familiar da qual você teve com os seus filhos agora? E dependendo da resposta, então eu diria que você também precisa de ajuda, você precisa compartilhar isso no teu coração. Porque se você deu uma nota mais de 7 para você, e você responder, olha, eu não faria as mesmas coisas que fizeram comigo, ou eu não teria a mesma estrutura familiar e relacional que tiveram comigo até os meus 18 anos com os meus filhos e netos agora, então você pode estar tendo uma classificação fora do lugar, ou baseada em alguns conceitos e valores que estão destoando do real, daquilo que deve ser. Então, faz parte, ou é necessário ajustar e colocar no lugar certo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse mês de julho nós estamos estudando ou aprendendo um pouco mais sobre o ego. E uma das propostas é estudar o livro Ego Transformado, baseado na humildade e a graça de Deus, escrito pelo pastor Tim Keller. E ele então tem trazido alguns pensamentos e conceitos para, à luz da palavra de Deus, analisarmos, avaliarmos e ponderarmos o nosso presente e direcionarmos o nosso futuro. Porque não basta só ajustar o presente, mas eu do presente preciso ir para algum lugar. E o ideal é que a gente vá para o futuro, que a gente projete o nosso futuro, projete o amanhã, projete depois de amanhã. A gente já está falando de sexta-feira, o encontro nos PGMs. Mas se eu não consigo rever o meu presente, nem pensar no futuro, então eu preciso avaliar o que lá atrás me impede de continuar do presente para o futuro. Por isso que nós fizemos essa avaliação aqui de uma maneira rápida para você pensar e revisitar a sua história, porque da nossa biografia nós não apagamos, mas dos traumas, das dores vividas nós podemos ressignificar, e é isso que a palavra do Senhor nos diz, através da graça perdoadora de Cristo Jesus. Amém? E por isso nós temos os discipulados, por isso nós temos o Eu Mais Um, por isso nós temos os PGMs, porque eles nos ajudam a nos relacionar de uma maneira um pouco mais próxima com gente igual a nós, com pessoas iguais a nós, que choram conosco, que têm problemas até maiores que os nossos e que tiveram histórias de vidas até mais difíceis que as nossas, ou que não, ou que a nossa é a mais difícil de todas, mas que vão nos acolher, nos abraçar e nos ajudar a ressignificar essa história no presente e direcionar os passos para frente, os passos futuros. Sendo assim, vamos hoje, à luz da palavra de Deus, pensar um pouquinho sobre vivendo significado e propósito da vida através da transformação da autoimagem. Isto é, vivendo hoje esse significado e propósito de Deus para a minha vida no presente, através dessa transformação da autoimagem. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que podeis experimentar pela renovação da vossa mente essa perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Então, só pela transformação da nossa mente, do nosso ego, é que nós podemos experimentar, ressignificar o nosso presente e olhar para frente. Sendo assim, eu quero pensar em algumas situações que fazem com que às vezes a gente dê nota baixa de 3 ou mais ou menos para a nossa existência,
ou que até nos dá o desejo de querer mudar o nosso nome, porque às vezes o nome que foi dado para nós, ele tem alguma ideia, algum propósito, algum sentido, algum significado, ou alguma história que não agrada ao nosso coração, enfim. E eu queria então pensar em algumas coisas sobre isso, e depois trazer para a verdade da palavra de Deus, baseada em 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Bom, para vivermos essa transformação proposta por Cristo, é necessário ir para além de uma mudança comportamental, é necessário conhecer a nós mesmos. Não adianta eu dizer, a partir de hoje eu não faço mais isso, se eu não passar por uma mudança que vem de dentro para fora, um entendimento que aquilo que faço não é adequado, um entendimento que aquilo que eu vivencio não está correto, aquilo que eu pratico não está adequado. Não adianta. Não adianta simplesmente eu dizer, de hoje em diante eu não falo mais palavrão, se é algo que eu tenho feito ao longo da minha vida. O que precisa, não basta uma mudança comportamental, mas é necessário uma mudança de dentro para fora. É um desejo que surge de dentro para fora. Não basta a pessoa simplesmente dizer, diante de um tribunal, de hoje em diante eu não roubo mais. Ou dizer a um pedófilo, de hoje em diante esse pedófilo vai dizer, eu não vou abusar mais de uma criança. Porque uma pessoa que tem práticas que elas são contrárias a verdades da palavra de Deus, ou de princípios e valores da comunidade, da sociedade, é uma pessoa que desenvolveu isso ao longo do tempo. Isso não acontece da noite para o dia. Por exemplo, uma criança não começa a mentir da noite para o dia. Ela vai tendo pequenas práticas, ela vai vendo, como ninguém corrige, ela continua e vai fazendo. Até que num determinado momento, ela conta uma mentira que gera um transtorno muito maior. Um ladrão não se faz da noite para o dia, isto é, ele reúne ali alguns amigos e diz, hoje nós vamos roubar o Banco Central ali de Fortaleza, né? Aquele grande assalto que teve nesse banco e que foi famoso e fizeram até filmes. Então junta algumas pessoas e diz, hoje nós vamos roubar aquele banco. Não, são pequenas práticas que vão dando a essa pessoa alguma expertise, alguma técnica, algum traquejo, e essa pessoa vai gostando de fazer isso, e essa pessoa vai permitindo que o seu ego seja moldado por aqueles valores, aqueles desejos. Por exemplo, uma pessoa não trai o outro, no caso dos cônjuges, por exemplo, da noite para o dia, ele não amanhece, ou ela não amanhece dizendo, hoje eu vou trair meu cônjuge. Não, é de pequenas coisas, é daquela noite que não é mal dormida e que fica sozinho, às vezes sozinha, vendo o computador, a internet. É no trabalho, alguém que chega e diz, olha, você não está legal, o que aconteceu? Vem cá, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho. E de um papo aqui, um outro papo ali, e de repente, daí um tempo, eu caí na tentação. A tentação já estava acontecendo há bom tempo. É disso que nós estamos falando. Vamos voltar. Aliás, segura um pouquinho. Vamos lá. Então, alguns obstáculos que nos impedem de conhecermos a nós mesmos. E é necessário conhecer a nós mesmos, porque quanto mais eu sei de mim, mais eu posso cuidar de mim. Se eu sei que eu sou uma pessoa com dificuldades financeiras, eu, por exemplo, não vou administrar as finanças de coisa nenhuma, nem de um pequeno grupo. Eu não vou fazer coleta para juntar, para ajudar o jogo da vida, porque eu tenho dificuldade com aquele negócio. De repente as pessoas vão me dando recurso e eu vou guardando aquilo na minha casa, e eu estou precisando para comprar um pão, eu não tenho para comprar o leite, eu olho, mas está esse dinheiro aqui. Deus não vai fazer conta se eu pegar um dinheiro aqui do leite. Então eu tenho que me conhecer. Não, olha, eu prefiro criar um desenvolvimento aqui, fazer a propaganda, mas eu não quero ficar com recurso. Tá tudo bem. Mesmo você tendo se convertido, sendo filho do Senhor, filha do Senhor. Então, alguns obstáculos, eu listei alguns, por exemplo, orgulho, que a gente tem visto muito no estudo, no livro. O orgulho é uma das causas que nos impede
são obstáculos que nos impedem de conhecer a nós mesmos. Porque o orgulho, ele é opositor à humildade. Eu não vou pedir perdão enquanto não vier falar comigo. Porque eu não tive culpa desse negócio. Não, enquanto não vier falar, eu não vou. Rejeição. Meu pai e minha mãe me rejeitaram. Por que agora eu vou amar? Por que agora eu vou aceitar o outro? Por que agora eu vou me relacionar com as pessoas na igreja e ser obrigada a aceitar as pessoas do jeito que elas são? Capaz, eu não. A insegurança. Eu não confio em mim, eu tenho uma baixa autoestima, eu não ponho as fichas em mim. Nós vimos, o irmão Rony agora há pouco disse na escola bíblica a respeito do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não tinha insegurança, ao contrário, ele tinha uma identidade forjada aos pés da cruz de Cristo, porque literalmente ele caiu do cavalo, ele foi humilhado na frente dos seus soldados, e ele tem a sua identidade restaurada em Cristo Jesus. Então onde é que estava a segurança de Paulo? Em Cristo Jesus, na cruz de Cristo. Então a nossa segurança, que ela é forjada nessa rejeição, no orgulho, na baixa autoestima, faz com que quando eu estou na hora ali do fronte, eu não acredite que tenho potencial, ou que eu posso, ou que eu consigo, ou que Deus me qualifica para fazer. Baixa autoestima. E o que é a baixa autoestima? É eu achar sempre que os outros são melhores que eu, e que Deus não me qualificou com nenhuma capacitação para fazer nada, então eu não consigo. Por quê? Porque lá atrás, nesse período até os 18 anos, sempre diziam: você não presta, você não é inteligente, você não vai conseguir, você não é bonita, você não se relaciona com ninguém, você não sabe falar, você não sabe ler. Às vezes a gente tem uma grande dificuldade em falar em público. Por quê? Porque sempre disseram que a gente não ia conseguir, e eu cresci ouvindo isso. Você não consegue falar pegar no microfone e falar em público. Complexo de inferioridade, falta de propósito. Se o rio corre para cima tá bom, se o rio corre para baixo tá tudo bem. O que você acha disso aqui? O que você acha? Não, eu estou perguntando para você. Geralmente tá lá, né, o casal de namorados, né, diz: olha, seu aniversário, eu quero te dar uma coisa. O que você quer? O que você quer dar para mim? Não, mas é seu aniversário, o que você quer? E de repente a gente vai passando por cima de algumas coisas, chega no casamento. Aí no casamento, baseado exatamente nesse complexo de inferioridade e falta de propósito, alguns dizem assim: não precisa dizer que ama, porque a gente já é casado, né? Não precisa dizer que ama. Ou então, não precisa fazer uma festa de aniversário, porque nós já estamos casados mesmo. Não precisa lembrar da data do casamento, nem da data do aniversário, né? A gente já está aqui junto, e a gente também está passando por dificuldades financeiras. A baixa autoestima, esse complexo de inferioridade, a falta de propósito, faz com que eu não fortaleça alguns pilares do relacionamento, algumas bases da minha existência, e eu vou deixando passar. Aquilo não faz mais sentido. Eu me relaciono com pessoas do meu trabalho e eu não me importo com aquelas pessoas. Eu não lembro a data do aniversário daquelas pessoas. Eu não me importo se tem alguma necessidade de chegar próximo e dizer: olha, está tudo bem com você? Então aquelas pessoas só fazem parte do relacionamento, mas eu não torno relevante a presença daquela pessoa. Eu fico muito feliz com alguns dos nossos pequenos grupos que celebram os aniversários no pequeno grupo. O que está dizendo esse pequeno grupo? O que esse pequeno grupo está dizendo para aquela pessoa? Você é importante para nós. Mesmo que não faça a festa, mas nós queremos cantar o parabéns, nós queremos celebrar o seu aniversário, porque você é importante para nós. O que significa isso? Aquele pequeno grupo tem a sua autoestima ajustada, não tem complexo de inferioridade. Não é um pequeno grupo que diz: coitadinho de nós, nós somos os pequenininhos, olha aqueles outros estão lá, olha a foto que aparece daqueles outros, porque nós somos isso aqui. Não tem aquele
é dificuldade de conhecer a mim mesmo. Eu fico buscando reconhecimento. Se não me elogiarem por nada, eu vou sair daqui a pior pessoa da face da terra. Eu preciso de um elogio. E ainda diz, olha, a minha fala, a linguagem de amor é palavra de afirmação. Então, se não derem as palavras de afirmação, eu vou sucumbir. Eu preciso de elogio. Gente, me elogie. Por favor, eu preciso de elogio. Negatividade existencial. Eu não presto, eu não sou inteligente. Sempre disseram que eu não era uma pessoa bonita. Ou sempre disseram que eu era feio. Então eu sou. Então eu não tenho ganância. Ou eu não tenho desejos. Eu não quero melhorar, eu não quero progredir. Eu não quero crescer na vida. Eu ganho o suficiente, eu ganho salário mínimo. A gente tem aqui para comer, tá bom. E quando falta alguma coisinha, a gente sempre tem ali uma cesta, uma bolsa, tá tudo bem. O Senhor, quando trata o meu coração e quando eu coloco esse ego ruim na cruz de Cristo, Ele diz quem eu sou a partir dele. E eu não posso ter um Deus que é do meu tamanho, ao contrário, eu tenho que olhar um Deus que é maior que eu. Acusação existencial. Eu sou assim porque meu pai e minha mãe foram assim. Meu pai é um alcoólatra, minha mãe você não sabe que era minha mãe. A gente dormia e ela saía, só via minha mãe no dia seguinte. Ou então minha mãe saía no final de semana, só via na segunda-feira. Meu pai é um alcoólatra, a gente carregava ele na rua. E porque eles foram, eu agora sou assim. O que o Senhor Deus quer de mim e de você é que nós venhamos a ressignificar a nossa existência. E baseada na cruz de Cristo Jesus, baseado no alicerce que é Jesus, coloquemos a nossa vida de maneira altaneira para romper em fé, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, irmãos. O padrão da minha vida e da sua vida tem que ser Jesus. Senão eu vou ficar aqui nesse negócio aqui. Uma identidade distorcida. Eu não sou feia. Eu não sou ruim. Mas é por causa de Jesus. Porque se fosse meu coração baseado nessas coisinhas aqui, não seria. Eu era a mais baixinha da minha turma, a mais gordinha, e tinha que correr e fazia um monte de coisa para emagrecer, que era uma coisa horrorosa, porque eu queria ser aceita pelo meu grupo. Mas eu era mais baixinha, eu sempre queria jogar e participar daquele grupo, mas eu não tinha altura. Então eu só tinha que ficar nesse grupo. E aquilo acabava comigo. Mesmo meu pai e minha mãe dizendo assim, você é linda, você é muito bonita, você é nossa filha. Mas eu queria ouvir deles lá, dos meus colegas. Quando a nossa identidade está distorcida, nós precisamos colocar na cruz de Cristo para ser tratado. E onde é que tudo isso começou? No pecado. Porque o Senhor Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Mas o pecado destruiu. E destruiu aquilo que Deus quer que eu e você sejamos. Então ele acaba porque nós começamos a olhar para nós e só vê negatividade. Só temos conceitos negativos. Só temos valores negativos. Então até para nos encontrarmos com Jesus a gente diz, mas ele não vai me perdoar. Quem sou eu para me aproximar do Senhor? Quem sou eu para buscar o Senhor? Quem sou eu para fazer um discipulado, para fazer um eu mais um com alguém? Quem sou eu? O pecado destruiu aquilo que Deus fez de belo. E por conta disso, Deus continua dizendo, eu amo você. E eu quero desenvolver com você um relacionamento de intimidade e proximidade. Eu quero que você sirva ou viva para o louvor da minha glória. É isso que ele diz.
Mas olha que coisa interessante, quando Adão e Eva estavam no paraíso, porque ali era um lugar maravilhoso. Alguém discorda? Foi Deus que fez, não foi? E Adão e Eva, feitos, fresquinhos, quentinhos, acabaram de sair do forno, né? Feitos por Deus. Então Deus vinha todo final da tarde ali, naquele, como eu já disse, tomar um cafezinho com eles ali, bater um papo. Eva provavelmente fazia um bolo de milho. Isso aqui sou eu parafraseando, né? Adão matava ali um bezerro, né? E fazia aquela carninha assada ali no final da tarde. Bom, acontece que chega um dia que Deus vai lá para falar com eles, e eles não estavam no lugar de sempre, ao redor daquela mesa, com as frutinhas servidas, com aquele bule pronto, com um bolinho de fubá. Isso sou eu parafraseando. E Deus então fica lá: Adão, meu filho, cadê você, Adão? Homem, está trabalhando? Cadê você, Adão? Não está aqui no lugar de sempre? E ele escondidinho. O que era isso? A distorção do ego, a distorção dessa imagem. E ele começa a ensinar Deus. Aí ele põe uma folhinha aqui, ele arranja uma folhinha para Eva, que ela põe aqui, outra aqui, e eles vão se encontrar com Deus. E Deus disse assim: o que é isso aqui? Nós estamos nus. Ah, vocês descobriram agora que vocês estão nus? Mas percebe? Antes eles estavam nus e não se percebiam nus diante de Deus. Agora, por conta da desobediência, eles se veem impuros diante de Deus. São essas coisas aqui que eu acabei de dizer, coisas que distorcem a imagem perfeita de Deus em nós. E a gente acha que está tudo lindo, está tudo bom. E somos orgulhosos. Então a gente não quer quebrar o nosso orgulho diante de Deus. A gente não quer derramar o nosso coração e dizer: Senhor, perdoe. Não queremos falar como o apóstolo Paulo: miserável homem, miserável mulher que sou. Quem é que pode me libertar do peso que é carregar esse corpo pecaminoso? A gente então começa a justificar e achar motivos para aquelas situações. Então Adão diz: a gente está nu, Senhor. E tem uma coisinha: o Senhor não sabe escolher mulher para mim, não. Aquela mulher que o Senhor escolheu para mim. E aí começa a acusar Deus, começa a se justificar acusando Deus. Em vez dele chegar para Deus e dizer: Senhor, aconteceu uma tragédia, estou aqui arrependido, aconteceu, nós ferimos o teu padrão, nós te desobedecemos, nós nos afastamos da comunhão, e aí nós erramos, nós pecamos. Eles teriam sido expulsos do jardim, mas não teriam sido da forma como foi. Nós queremos nos defender acusando o outro. Então, pegando essas questões, eu coloquei aqui algumas realidades dessa vivência. Primeiro, por causa do pecado, o ser humano sente-se vazio e sem propósito. E a cada experiência traumática ou experiência de rejeição, o ser humano inflige dor e sofrimento à sua alma. Como isso é possível? Como é que eu posso infligir dor e sofrimento à minha alma? Então, eu guardo rancor, mágoa, eu começo a dizer: você fez? Você vai ver só. Deixa acontecer isso de novo. Lembra que aconteceu há 2 anos atrás? Não vou perdoar. E minha alma continua sofrendo. Eu não faço aquilo que Deus diz, eu vou guardando aquilo no meu coração, e eu vou definhando, eu vou sofrendo, eu vou sangrando no meu coração. Lembra quando eu era criança? Você deixou a gente, e aí foi uma luta. Eu tive que ser criado pelo meu avô, pela minha avó. Você não sabe o que aconteceu, abusaram de mim. Você não sabe o que aconteceu.
a mamãe tinha que sair e eu tinha que ficar cuidando dos meus irmãos. Isso é infringir, sangrar a alma. E esse sofrimento leva o ser humano a sentimentos de vulnerabilidade e insegurança. Aquele medo. Não sei por que eu tenho medo. Eu tenho medo porque quando papai e mamãe saíram, eu não sabia se eles iam voltar. Eu tenho medo porque quando papai e mamãe saíram e que passavam uma semana fora, a gente não tinha o que comer. Eu tenho medo e insegurança porque sempre que chegava a noite, qualquer barulho poderia ser alguém vindo para abolir comigo, com meu corpo, para me abusar. Eu tenho medo porque todas as vezes que eu tinha que sair para trabalhar, aos meus 9, 10 e 12 anos, eu lembrava que o que eu ganhasse naquele trabalho tinha que trazer comida para dentro de casa. E que muitas vezes aquele trabalho era vender o meu corpo. Isso traz vulnerabilidade e insegurança. E quando vem a fase adulta, eu continuo tendo atitudes de vulnerabilidade e insegurança. Eu não confio no outro. Eu tenho medo de qualquer relacionamento interpessoal, porque vou lembrar daquilo que acontecia comigo no passado. Segundo, para vencer os efeitos traumáticos e doloridos na alma, então o ser humano busca sucesso e aprovação nas pessoas, sofrendo ainda mais a cada resposta negativa. Na sua defesa, procura acusar o outro ou depreciar-se. Então, como essa pessoa machuca a si mesma, essa pessoa quer o sucesso. Porque como eu tenho sucesso, eu vou ter adeptos, eu vou ter pessoas que me aplaudam. O que acontece com o filho pródigo? O filho pródigo sai de casa, ali não estava bom para ele, né? Então ele sai de casa, e quando ele tinha dinheiro, ele tinha aplausos, ele tinha pessoas que estavam ao redor dele, ele era o melhor cara, ele era o melhor amigo, ele era o melhor companheiro. Mas quando o dinheiro acabou, quando ele não tinha mais aquele status, ele foi jogado no chiqueiro. E lá ele quebra o orgulho e volta. Às vezes, queridos, Deus permite que a gente chegue no chiqueiro para podermos ser exaltados a filhos de Deus, lavados, remidos e justificados pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. Mas enquanto nós estamos nos debatendo, fica difícil quebrantar o nosso orgulho para que a graça de Deus tome conta de nós. Por fim, sobre essa avaliação e conclusões, para se proteger ou se defender. Então essa pessoa, essa alma humana necessita exercer o controle. E no entanto, como tal ação está baseada em distorções de personalidade, eu estou terminando essa parte, eu vou chegar no texto bíblico depois. Como essa pessoa exerce esse controle baseado nessas distorções de personalidade, então surgem sentimentos como insegurança e ansiedade. A ansiedade é baseada pelo excesso do futuro. Eu não dou conta do presente, como é que eu vou viver o futuro? E aí começam as palpitações, começa a insegurança, porque a ansiedade gera em mim uma dificuldade de lidar com as questões que são do presente. E eu preciso controlar. Então, é aquele relacionamento abusivo, eu mando, você obedece. É aquele patrão que não ouve os funcionários, os companheiros de trabalho. É aquela pessoa que não se relaciona com outros porque não consegue abrir o coração. Porque a única coisa que essa pessoa consegue é alguém para manipular, para dominar e para exercer o controle. Existe aqui a foto de duas bexigas, né? Aquela bexiga que está cheia e a que está murcha. As duas fotos, as duas imagens, elas estão fora desse padrão de Deus que vem pela graça. A bexiga cheia é caracterizada por aquele que está colocando coisas e enchendo coisas. E como essas coisas não são no padrão, não são no tamanho necessário para preencher esse vazio, quanto mais eu coloco, mais entupido, esturricado eu vou ficando, mas eu preciso de mais.
Já viu aquela pessoa que arrisca o dinheiro em jogos de azar e que de repente essa pessoa ganha um pouquinho, aí diz, opa, ganhei esse pouquinho, vou jogar mais, e joga mais, e joga mais. É uma pessoa insaciável e nunca está satisfeito. Já esse que está murcho é aquele que não reconhece a si mesmo como uma pessoa com potencial. Então é aquela pessoa que tem sempre uma estima muito baixa, não consegue fazer nada, não tem criatividade para fazer nada, ou melhor, não é que não tenha, não se sente capaz ou qualificado para fazer nada. Então está sempre tendo palavras negativas, palavras que puxam para baixo, palavras que não ajudam a levantar o ânimo do grupo. Tudo está ruim. Se está o sol, é porque está sol. Se está chovendo, é porque está chovendo. Se ganha muito, é porque ganha muito, precisa ganhar mais. Se ganha pouco, é porque ganha pouco. Enfim, nunca está satisfeito. E nada consegue preencher esse vazio. Pessoas assim, circunstancialmente estão, e aqui um breve relato, estão desmotivadas, e aqui eu gostaria de que você tentasse se ver. Como é que eu me sinto aqui? Lembra daquela numeração de 0 a 10? Então, como é que você está? Numa grande maioria, ou circunstancialmente, essas pessoas estão desmotivadas, desinteressadas e sem direção. Estão vulneráveis e inseguras. Estão com dificuldade para confiar nos outros. Constante busca por realizações, sucesso e aprovação. Estão estressadas, ansiosas e insatisfeitas. São frágeis emocionalmente. Não é aquela pessoa que chora facilmente, não. A fragilidade emocional é o outro tem que lidar como se pisando em ovos. Nada está certo. Se o irmão Rony olha é porque ele não gosta de mim. Se passou e não me cumprimentou é porque não gosta de mim. Se eu chego e ninguém vem falar comigo é porque eu não sou bem-vindo naquele lugar. Enfim, fragilidade emocional. Dificuldade para lidar com a incerteza por causa da ansiedade. Eu não tenho certeza do futuro, do presente. Como é que eu posso pensar no futuro? O futuro para mim é um problema sério. Por isso que vem a ansiedade. Essa imagem é uma imagem emblemática e que mostra esse vazio existencial. E ao olharmos para o autor do livro, Tim Keller diz que a condição natural da alma humana é consequência da queda humana. Nós somos vazios por causa do pecado. Porque Deus não nos fez para sermos vazios. A presença dele nos bastava. Ele estava conosco. Mas o pecado afastou-nos de Deus e criou uma barreira entre eu e Deus. Então, a queda humana me separa de Deus. A única esperança de cura e transformação é pela graça e pelo amor de Deus. Por isso que nós temos tempo de semana de oração e jejum, para a gente se aproximar do Pai. Por isso que quando não estamos na oração e jejum, nós estamos nos 15 minutos de oração ao menos, para desenvolvermos com o Pai proximidade e intimidade. E aqui, eu gostaria que olhássemos para o texto proposto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 6. E tirarmos aqui algumas lições para concluirmos essa nossa conversa. E eu gostaria que você lesse o texto junto comigo. E você pode anotar, mas eu trouxe uma tradução para nós podermos entendê-lo melhor. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 6. Vamos ler juntos comigo o que o apóstolo Paulo diz? Vamos lá. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Olha que coisa interessante. Versículo 4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Só uma coisa, preste muita atenção. Não se justifique. Queridos, nós não fazemos nada certo mesmo não, porque o pecado estragou. Então reconheça, não permita que o orgulho tome conta do teu coração.
levante a cabeça e siga. No Velho Testamento, quando alguém reconhecia o seu pecado, se vestia de cinzas, se vestia de saco, se sujava nas cinzas, se misturava nas cinzas, e todo mundo sabia que aquela pessoa estava se quebrantando, porque havia feito algo errado diante do Senhor. Levanta dali. E quando aquilo é tratado, então toma banho, troca as roupas e vamos seguir em frente. Eu não tenho que me abater porque eu pequei, mas eu tenho que reconhecer o meu pecado, pedir o perdão, confessar e seguir em frente. Ficar ali mordendo aquele pecado, amaciando aquele pecado 1 ano, 2 anos, 3 anos, só vai acabar comigo. E não é isso que o Senhor Jesus quer. Vamos ler os seguintes, 5 e 6. Leiam comigo, por favor. Portanto, e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Amém? Sabe o que eu quero desse versículo? Às vezes você olha ali aquele dizer, esse menino não vai dar nada na vida. A gente está aqui com os meninos aqui, eles não vão dar certo, não vai dar certo jogando bola. Não julga não, meu irmão, minha irmã, não julga não. Você não sabe do futuro. Você não sabe se aqui vai ter um jogador de futebol? Por que você está julgando? Fulano foi fazer o Enem, foi prestar o vestibular. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Você já sabe que não vai dar certo? Não julga não. Não julgue antes do tempo. Agora você pode orientar, você pode aconselhar. É isso que eu estou dizendo aqui. Chega perto, conversa com esses meninos. É isso mesmo que você quer? Por que você quer jogar bola? Não julgue nada antes da hora. Se alguém tivesse impedido que uma menina de 18 anos saísse de casa para fazer o seminário, julgando que ela não seria capaz, julgando que ela era lá do interior do Espírito Santo, lá do meio do mato, lá da roça, talvez eu hoje não estivesse aqui, porque passei por um julgamento de alguém que era uma criança, e que no dia do meu batismo, aquela assembleia me avaliou, porque eu era uma adolescente que ficava de olho aberto na hora da oração, e uma adolescente que naquele tempo eu tinha 10 anos, um pouquinho, quase desse tamanho que eu sou hoje aqui, e diante daquela assembleia, todo mundo olhando para mim, eles diziam, olha, mas você fica de olho aberto, eu sou contra, vários votos contra o meu batismo, porque naquele tempo, as assembleias para aceitar batismo não eram como nós fazemos hoje. Tinha que fazer um concílio com todos na frente e todos podiam fazer perguntas, e depois dessas perguntas, algumas muito duras, como essa que me fizeram, e disseram, eu não sou favorável ao batismo da irmãzinha, porque a irmãzinha fica de olho aberto. E depois a gente saía para a igreja decidir se a gente podia ser batizado ou não, e alguém teve misericórdia dessa irmãzinha aqui. Quando nós voltamos, eles disseram assim, você vai ter que fazer uma promessa, que nunca mais vai ficar de olho aberto na adoração. O que essa irmãzinha aqui de 10 anos fez naquela assembleia? Mas claro que eu ficaria de olho aberto na adoração. Tinha um juramento que era feito. E aí depois, no seminário, tem alguns momentos de oração que a gente ora de olho aberto. Aí eu disse, graças a Deus, fui liberta desse peso. Mas se naquele tempo eu não tivesse uma direção muito clara do meu pai e da minha mãe sobre minha vida, eu não estaria aqui não, irmãos. Eu não estaria aqui não. Não julguem. Não julguem antes do tempo. Ore, aconselhe, oriente. Teu filho, tua filha quer seguir num rumo que não é o que você gostaria. Não dê nada de negativo em nome de Jesus. Mas sente, ore. Então diz, filho, filha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um propósito de oração aqui. Dá para aguentar aí uns 10, 15 dias, 30 dias, um mês, vamos orar? Eu quero orar junto com você sobre esse propósito na sua vida. Para você ter certeza e convicção se é isso mesmo que Deus quer sobre você. Vamos ler o 6º, versículo 6, vamos lá. Irmãos,
Mais força. Irmãos, amém? Não, esse líder aqui do pequeno grupo, mas tem aquele outro. Não, vai aquele líder, vai para um lado e aquele outro vai para o outro. Não, porque eu fui discipulado pelo... Não é isso que o irmão Rony falou aqui? Não, eu fui discipulado por aquele líder ali, mas agora tem esse outro aqui. Não, irmãos, nós todos somos de Jesus, nós todos somos do Senhor, nós somos um reino só. Então vamos nos juntar e fazer com que esse reino continue crescendo e sendo edificado. Olha, eu apliquei essa palavra minha, Apolo, para vocês aprenderem o que significa. Não ultrapasse o que está escrito, é do Senhor. Se nós crescemos, foi porque o Senhor permitiu. Se nós multiplicamos, é porque o Senhor está nos abençoando. Então louvado seja o nome do Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória. Concluindo, agora sim. Então o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? Primeira lição: não devemos nos orgulhar de nossas realizações ou das realizações dos outros. Orgulho é pecado. Não se orgulhe. Celebre, alegre-se com as realizações pessoais e as realizações do outro. Aplaudam, ficaremos felizes porque os meninos passaram em uma das seletivas. Nós nos alegramos quando os nossos jovens passam no vestibular, passam no Enem. Nos alegramos, celebramos. Segundo, não devemos julgar uns aos outros com base em nossas próprias opiniões e preconceitos. A minha opinião não é régua para medir o outro, mas a cruz de Cristo. Porque às vezes o outro vai fazer algo que eu não faria, mas este outro está sendo abençoado pelo Senhor. Terceira lição: não devemos ser considerados como superiores ou inferiores uns aos outros. O que importa, e aqui é com relação à minha alma, eu não sou nem menos e nem mais. A palavra de Deus diz que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos, no que diz respeito ao relacionamento, no que diz respeito ao crescimento comum na igreja. Mas com base na minha baixa autoestima, eu não tenho que me considerar inferior. Se tenho baixa autoestima, eu tenho que tratar isso. O que importa é o que está escrito nas Escrituras e não nas opiniões e julgamentos dos outros. O que importa é o que diz lá em Efésios capítulo 1, capítulo 2, quem eu sou em Cristo Jesus. Então eu sou filha amada do Senhor, eu sou resgatada, regenerada pelo Senhor, justificada pelo Senhor. Eu sou filha do Deus Altíssimo, então eu não posso ser menos que isso. Quarto, devemos nos concentrar em seguir a Cristo e não em seguir líderes humanos. Nossa igreja tem a líder, nesse caso aqui, nesse tempo sou eu, mas eu não sou eterna, outros líderes virão depois de mim. E o dia que eu não estiver mais aqui, todo mundo vai embora. A igreja é de quem? A igreja é minha ou é a igreja do Senhor? Não é porque o meu grupo vai se multiplicar que eu agora não vou mais no pequeno grupo. Ao contrário, vamos trabalhar juntos para ele crescer de novo e ele tornar a se multiplicar. Não é um líder humano. O líder humano serve de padrão. Vimos na aula hoje da IBD que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o meu líder é Jesus. Jesus é o autor da minha fé. É a Ele que eu sigo. Faz sentido? E por causa de Jesus, eu me submeto a demais líderes. É importante ser humilde e obedecer às Escrituras, em vez de seguir opiniões e julgamentos humanos. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso norte. Vamos ler juntos essa afirmação e assim encerramos o nosso tempo de reflexão, e eu quero orar por você. Vamos ler juntos? Só Deus pode preencher o vazio que cada um tem. É preciso tomar a decisão de buscar a Deus diariamente, não só quando temos problemas. É necessário desenvolver intimidade e proximidade diariamente com Deus.
Amém? Você quer isso na sua vida? Você decide buscar o Senhor e desenvolver com Ele proximidade e intimidade? Eu não sei onde e como essa palavra tocou no seu coração, mas eu quero orar com você. E se há algo que você precisa colocar diante de Deus para que Ele restaure, transforme e te liberte, eu gostaria de convidar você que viesse aqui à frente para eu orar junto com você. Eu tenho as falhas, aliás, e pelo menos duas que eu batalho e digo: Senhor, trate isso cada vez mais para que isso seja menos na minha vida. E quando a gente vive momentos como essa semana de oração e jejum, eu renovo isso com o Senhor e digo: Senhor, eu quero viver mais contigo e depender mais de ti e não de homens. Quem mais quer orar comigo aqui? Quem mais quer vir aqui à frente, interceder pela minha vida e eu orar por você? Quem vem? Amém, amém. Já vai colocando diante do Senhor o que está no seu coração. Louvado seja Deus. Aleluias, aleluias. Talvez nós temos que quebrar o orgulho. Talvez a gente tenha que deixar Deus transformar o nosso coração. Há muito tempo eu vivia com uma dor no coração, porque depois de mais de 20 anos em projetos de plantação de igreja, organização de igreja, a minha organização missionária manda para ser meu líder um menino, um jovem pastor missionário que tinha 5 anos só na agência missionária, e eu tinha mais de 20. Aquilo mexeu demais comigo, a ponto de eu questionar o Senhor e dizer: o que está acontecendo? Por que o Senhor não está me vendo? E eu tive que deixar Deus tratar, permitir, e não foi uma coisa de um dia para o outro. Muito eu tive que me quebrantar diante do Senhor para que meu coração fosse curado e transformado. Mais alguém que quer aqui colocar o seu coração diante do Senhor? Gostaria de pedir à igreja que ficasse em pé. Nós vamos orar. Eu quero colocar diante do Senhor os que estão aqui à frente. Que Deus ouça o coração. Que Deus venha sobre ti. Que Ele traga sobre a tua vida graça, favor, bênção. Senhor, estamos colocando nossas vidas diante do Senhor. O Senhor falou conosco aqui, de maneiras como só o Senhor sabe falar com cada um de nós. O Senhor nos tocou em áreas da nossa vida que temos dificuldades, ó Deus, de deixar o Senhor tratar, mas nós queremos. Então, ó Pai, ajuda-nos, porque somos dependentes de Ti e precisamos do Senhor. Traga sobre nós Tua bênção, Tua graça. Ajuda-nos a viver com o coração transformado, com a alma liberta, através da Tua graça. Ajuda-nos a viver como pessoas quebrantadas à Tua cruz e que estão debaixo da Tua bênção. Senhor, reconhecemos a humanidade que há em nós e pedimos, ó Deus, que o Teu favor e a presença do Teu Espírito coloque a identidade do Senhor em nós e traga sobre nós o conceito pelo qual o Senhor quer que sejamos vistos e conhecidos a partir de nós. É a oração que fazemos agora, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um. Que o amor e a graça do Senhor continue sobre a tua vida. E o consolo do Espírito Santo de Deus fortaleça o teu viver, hoje e sempre. E que essa semana continue sendo uma semana de vitórias. Porque olhem aqui para mim, vocês. Vocês já são vencedores. Já são vencedores porque a vida de vocês está escondida atrás da cruz de Cristo Jesus. O que nós precisamos é permitir que aquela humanidade que ainda há em nós diminua para que Ele cresça cada vez mais. Vão na bênção do Senhor e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Celebramos ao Senhor, adoramos ao Senhor e encerramos esse tempo de culto cantando ao Senhor.
Você é convidado a estar conosco. Venha participar conosco sexta-feira do PGzão. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus.